ainda é um problema o trabalho da aviação Marechal no DF. É um problema tão grande, tão grande, tão grande, que o Ministério Público do DF agora meteu o dedo na ferida. Meteu o dedo na ferida o Ministério Público do Distrito Federal. E é essa informação que ela, Larissa Batista, traz pra gente ao vivaço da rodoviária do Plano Piloto. Ô Larissa, o Ministério Público enfiou o dedo na ferida, é isso? É isso, Henrique. Boa tarde para você. Boa noite, né? Para quem está acompanhando também a gente aqui no Cidade Alerta. Estamos acompanhando esse assunto desde o início da semana. Muitos transtornos para a população, infelizmente. E a gente vê agora um trabalho, né? Uma busca por respostas. O porquê da Marechal não está colocando nas ruas ali os seus ônibus, né? Na sua totalidade. Temos uma informação, inclusive, que acabou de chegar relacionado ao Ministério Público. Houve, então, esse envio de ofício para o GDF com a solicitação de que seja suspenso ali qualquer tipo de repasse para a Marechal, justamente por conta dessa falta ali de prestação de serviço que a gente vem observando. A promotoria informou, inclusive, que vai notificar a empresa para que ela preste, então, as devidas informações por pelo menos um prazo aí estipulado de 24 horas. Inclusive, a promotoria avalia que é extremamente grave o que está acontecendo aqui no DF por parte da Marechal. Há vários danos aí para a população. Por isso, o Ministério Público agora quer respostas, quer inclusive que esse repasse seja suspenso. Nós estamos, inclusive, agora na rodoviária do Plano Piloto mostrando para vocês que há sim alguns ônibus da Marechal aqui na plataforma inferior da rodoviária, mas infelizmente, apesar da gente observar esses ônibus, o horário que eles estão saindo estão completamente trocados. Isso porque desde cedo a quantidade de ônibus aí, mais de 460 que são ali da Marechal, não estão circulando da maneira correta. Então as pessoas, moradores que saem da região de Ceilândia, Sol Nascente, também ali da região de Arniqueira, Guará, enfim, toda essa área 4 considerada, inclusive pela Secretaria de Mobilidade, estão sendo impactados por conta dessa falta de prestação do serviço da Marechal. Há muito burburinho, inicialmente poderia ser uma pane ali pela falta de combustível. Ali depois foi dito, inclusive por rodoviários, pela população, que eles foram informados que eram problemas técnicos, por isso os ônibus deveriam voltar, enfim, para a garagem, né? Então a gente observa muitas reclamações. Inclusive o Bruno Souza está comigo agora, a gente vai tentar conversar com o pessoal aqui para ver como é que está esse transtorno, né, Henrique? Porque a gente observa isso, mas a gente tem que colocar na boca do povo também. Boa tarde, boa noite já, né? Seu nome? Ana. Ana, você está tentando chegar aonde? Arniqueira. E desde que hora você está aqui nesse ponto esperando por um ônibus da Marechal? Eu cheguei um pouquinho cedo, então estou desde as 5, mas era para ele passar às 5h25. Ou seja, são aqui, deixa eu olhar, 6h08. A gente tem um atraso muito longo. Sim, é. Tá bem complicado. Essa semana não, esse último mês ele tá atrasando mais do que o normal. Geralmente a Marechal ela é mais pontual, assim. Tipo, geralmente quem atrasava mais era São José, enfim. Mas a Marechal era mais pontual. Ultimamente ela tá bem atrasada. Nos últimos dias, você observou alguma justificativa? Seu cobrador, que geralmente eles conhecem, né? O cobrador conhece o motorista. Tem alguma justificativa do porquê? Olha, eu não cheguei a perguntar, porque eu só fico... meu ônibus. Chegou. Vou te liberar já já. Você não chegou a perguntar, mas tá vendo que a rotina tá diferente. Tá. E isso porque eu saí mais cedo da faculdade, para chegar mais cedo em casa. Mas ele chegou no mesmo horário do ônibus das 6 horas. E também tem um outro ônibus das 6h10, que são os últimos do dia. Ana, obrigada. Eu vou te liberar para você finalmente pegar seu ônibus, inclusive, 6h08. Boa sorte, obrigada. Viu, Ana? Tchau, viu? Pode ir lá. Imagina. Então, Henrique, a gente observa justamente isso, né? As pessoas tentando chegar em casa depois de um dia de estudo, um dia de trabalho, infelizmente demoram aí quase 1 hora a mais. E esse é um problema que as pessoas, inclusive, estão observando nos últimos dias, nos últimos meses. Infelizmente, vem crescendo essa necessidade. E aí a gente observa, inclusive, né, Henrique, o ônibus saindo. Como ele demora para chegar aqui, principalmente nesse ponto da rodoviária, ele sai também muito cheio, né? As pessoas, inclusive, saem correndo ali para conseguir algum local, ficar um pouco mais confortável nessa volta para casa de 6 horas, que é bastante complicada, né? Muito complicada. E que querida essa passageira, que querida, não é? Atendeu a gente com um sorriso no rosto, entrou no ônibus bem atrasado. Agora, Lari, a informação dada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal
é que a Aviação Marechal recebeu, esse ano, do governo do Distrito Federal, via Secretaria de Mobilidade, 269 milhões de reais. É esse tipo de repasse que o Ministério Público do DF quer que não aconteça mais, até novas explicações? Exatamente, Henrique, porque esse repasse foi feito por parte do governo da maneira correta. Inclusive, houve uma renovação na concessão da Marechal por mais 10 anos, então ela deveria já estar utilizando desse valor para prestar um serviço adequado para os passageiros, para a população. Isso não vem sendo observado. E nessa nossa conversa, Henrique, analisando um pouco o que a gente vem mostrando aí nos últimos dias, esse problema ele já vem de muito tempo. A gente teve recentemente uma greve sendo suspensa e a Marechal, os trabalhadores da Marechal permaneceram, inclusive, em greve porque não estavam recebendo o salário em dia. Ou seja, é um problema na frota, é um problema de pagamento, é um problema, a gente observa, de fato, de gestão, né? Utilizar esse recurso da maneira correta para que esses ônibus consigam sair ali, consigam prestar esse serviço de maneira adequada. Então, por conta disso, inclusive, a Câmara Legislativa está de olho, encaminhou através ali da Comissão de Transporte e Mobilidade ofícios para o PROCON, também acionou o Ministério Público, mas principalmente a Secretaria de Mobilidade, para que fosse explicado à população e também para a comissão o porquê que esse valor, que esse repasse alto não está sendo utilizado da maneira correta. Ou melhor, por que a gente está observando os ônibus passando em horários diferentes, a frota não está sendo renovada, enfim, todos esses transtornos para a população acontecendo. Inclusive, a gente acabou de atualizar essa informação sobre o PROCON, se já a Marechal já teria sido, então, notificada para dar uma explicação, e a informação que nós tivemos através de um diretor é que eles receberam, sim, esse ofício, assinaram a notificação para a Marechal, mas essa notificação só deve ser entregue para a empresa na segunda-feira. E há um prazo, inclusive, de 48 horas para que eles, após serem notificados, respondam, então, o que estaria de errado, o que está acontecendo. Inclusive, pode haver aí aplicação de multa, né, Henrique? Porque o que a gente está observando, a empresa não está dando respostas, não está oferecendo esse serviço para a população, mas ao mesmo tempo não está sendo punida, não está recebendo nenhum tipo de punição. E, claro, o principal ali, as pessoas são as principais atingidas e, infelizmente, estão passando por essa situação, estão ficando sem esse ônibus, saem de casa, então, cedo, não sabem se vão conseguir pegar esses ônibus da Marechal, que saem, inclusive, Henrique, das maiores cidades aqui do Distrito Federal, Ceilândia, Sol Nascente, passa pelo Guará, Parkway, Arniqueira. Então, as pessoas estão se virando nos 30, né, melhor dizendo, ou pegam o metrô aqui na rodoviária ou qualquer outra estação, ou ficam uma hora, como a gente viu a Ana, estudante aqui, esperando, ou então vai a pé para casa. Muito complicado, né? Mas que bom que o cerco está se fechando. Ministério Público fazendo o seu papel cobrando, PROCON fazendo o seu papel cobrando e o cerco se fechando na empresa Aviação Marechal, que infelizmente não gosta de se comunicar com o público, com o passageiro, aquele que anda no ônibus dele, né? Infelizmente, a forma deles se comunicarem é muito estranha. O espaço está sempre aberto para eles conversarem com a gente e eles não conversam com a imprensa brasiliense, o que é lamentável. E a gente deixa aqui o nosso protesto contra essa forma de se comunicar da Aviação Marechal, que, na verdade, não se comunica com ninguém. Por isso, o cerco vai se fechando. E nós conversamos, então, com o deputado Marcos Maciel. Ele é o presidente da Comissão de Transportes da Câmara Legislativa do DF. Vamos ouvi-lo. Nós estamos acompanhando, enquanto presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, essa situação específica com a Marechal. Ela tem colocado um ônibus para circular no pico e depois recolhido ele, segundo denúncias de funcionários e de próprios usuários. Inclusive denúncias essas que eu quero colocar aqui, a CLDF é à disposição de todo mundo que utiliza a Marechal. Entra no site da CLDF, faz ouvidoria para nós, para que a gente possa acompanhar precisamente. Bem, é importante dizer que é uma empresa que tem mais de 460 carros rodando pela cidade e que atende uma das maiores bacias da região, que é a Bacia 4. Teve o contrato renovado por mais 10 anos,
só este ano recebeu 267 milhões de reais, mas ainda não apresentou o cronograma de renovação da frota, porque tem 326 ônibus fora do prazo de validade. Com isso, nós oficializamos o PROCON, o Ministério Público e a própria Secretaria de Mobilidade para que busque, obviamente, informações precisas do que está acontecendo. O PROCON deu 48 horas para a empresa se manifestar, estamos procurando também a empresa para entender o que de fato aconteceu. Ela alega algumas dívidas que o Estado tem com ela. Bem, se tem dívidas, a gente quer que sejam pagas, mas a gente também exige qualidade na presteza do serviço. Cumprimento de horário, ônibus com qualidade, limpos e, obviamente, renovados. É uma situação complexa que coloca a população, obviamente, em uma situação de desconforto, sem saber como chega no trabalho e como volta para casa. Obrigado, deputado. É isso aí. Resumindo, o cerco se fechando, Câmara Legislativa cobrando, Ministério Público do DF cobrando, PROCON cobrando, Aviação Marechal. O que a gente espera entre no prumo. Essa é a nossa expectativa. E se tiver que haver punição, que haja punição severa contra a Marechal. Ao vivaço da rodoviária, Larissa Batista. Tem gente passando na frente dela ali para pegar o ônibus, né, Larissa? Tá perdoado, né? Tá perdoado. Porque sabe lá Deus que horas que esse ônibus vai passar de novo e vai encostar por aí. Um abraço para você.